Olá, queridos, graça e paz, estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa leitura bíblica, né? Agora a gente vai entrar em Segunda Reis, né? Mas a gente vai ler Segunda Reis, Segunda Crônicas, Jeremias e Jeremias 39 e Jeremias 53 também. Por quê? Porque os quatro textos, eles vão relatar mais ou menos a mesma coisa, né? E é uma nova fase agora que Israel agora vai começar a viver, né? Jerusalém vai começar a viver, né? E eu peço a você, já deixa separadinho aí seu papel, sua caneta, para que se houver uma dúvida ou se houver algo que o Senhor compartilhar ao seu coração, você possa ter já tudo preparado para que você não precise sair, voltar para precisar anotar, já está tudo aí pertinho de você, tá bom? Se você está acompanhando na sua Bíblia, deixa seu lápis aí, sua caneta perto também, se você quiser riscar, quiser anotar alguma coisa. Eu gosto muito de estar sempre com algo perto para que, se o Senhor falar comigo ou um texto me ressaltar, eu possa riscar também para que aquilo sempre volte à minha mente, né? Vamos lá, vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse tempo, ó Deus, que vamos desfrutar juntos, ó Deus, a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, abre o nosso entendimento e o nosso coração, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Segunda Reis, capítulo 25, o versículo 1, tá bom? Tem o finalzinho do versículo 20 do capítulo 24 também, tá? Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém e contra o seu exército. Ele acampou em frente da cidade, construiu rampas de ataque ao redor dela. Então aqui a gente vê algumas profecias que foi dita por Jeremias e por Ezequiel também se cumprindo, né? E também está em 2 Crônicas, capítulo 36, do versículo 15 ao versículo 17, a parte A. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram a sua palavra, desprezaram as palavras dele e expuseram aos ridículos os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, e já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei da Babilônia, que no santuário matou seus jovens à espada, não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos e nem velhos. Mais uma vez a gente vê profecias se cumprindo aqui. Jeremias 39, versículo 1. Foi assim que Jerusalém foi tomada. No 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. Jeremias 52, o 3, a parte B do versículo 3 e o 4. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Acamparam fora da cidade, e construíram torres de assalto ao redor dela. Então aqui a gente vê as profecias se cumprindo, né? O momento que eles estão trilhando o caminho, né? Para o exílio, né? Que Jerusalém está sendo tomada, né? Essa foi a palavra, as profecias, e muitos serão mortos, muitos serão castigados aí nesse ponto, né? A espada não vai poupar ninguém. Que a gente até viu boa parte ontem, não foi? Ezequiel agora, capítulo 24. No 10º dia do 10º mês, no 9º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: Filho do homem, registre essa data, a data de hoje, porque o rei da Babilônia sitiou Jerusalém, exatamente neste dia. Conte a esta nação rebelde uma parábola e diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Ponha a panela para esquentar, ponha para esquentar com água, ponha dentro dela pedaços de carne e os melhores pedaços da coxa e da espádua. Encha com o melhor desses ossos.
Apanhe o melhor do rebanho e empilhe lenha debaixo dela para cozinhar os ossos. Faça ferver a água e cozinhe tudo o que está na panela. Porque assim diz o soberano Senhor: ai da cidade sanguinária, da panela que agora tem uma crosta, cujos resíduos não desaparecerá. Envia, tirando pedaço por pedaço, sem sorteá-los, pois o sangue que ela derramou está no meio dela. Ela o derramou na rocha nua e não derramou no chão, onde o pó o cobrirá, para atiçar a minha ira e me vingar. Pus sangue dela sobre a rocha nua, para que ele não fosse coberto. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: ai da cidade sanguinária, eu também farei uma pilha de lenha, uma pilha bem alta. Por isso, amontoem a lenha e acendam o fogo, cozinhem bem a carne, misturando os temperos e reduzam os ossos a cinza. Ponham depois a panela vazia sobre as brasas para que esquente, até que o seu bronze fique incandescente e as impurezas se derretam e o seu resíduo seja queimado e desapareça. Mas ela frustrou todos os esforços, nem o fogo pôde eliminar o seu resíduo espesso. Ora, a sua impureza é a lascívia, como eu desejei purificá-la, mas você não quis ser purificada. Você não voltará a estar limpa, enquanto não se abrandar a minha ira contra você. Eu, Senhor, falei, chegou a hora de eu agir. Não me conterei, não terei piedade, nem voltarei atrás. Você será julgada de acordo com o seu comportamento e com as suas ações. Palavra do soberano, o Senhor. Então aqui a gente agora volta para Jeremias, né, que a gente já começou a ler há um tempo atrás, e aí a gente vai dar sequência na leitura de Jeremias por um tempinho aqui também. Tá ok? Vamos lá, Jeremias capítulo 30 agora. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Certamente vêm os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Essas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvem-se gritos de pânico, de pavor e não de paz. Pergunte e veja: pode um homem dar à luz? Por que vejo então todos os homens com as mãos no estômago, como uma mulher em trabalho de parto? Por que estão pálidos todos os rostos? Como será terrível aquele dia! Sem comparação, será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes, mas não serão escravizados pelos estrangeiros. Servirão ao Senhor, o seu Deus, e a Davi, o seu rei, que darei a eles. Por isso, não tema, Jacó, meu servo. Não fique assustado, ó Israel, declara o Senhor. Eu o salvarei de um lugar distante, e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança. Ninguém o inquietará, porque eu estou com você e o salvei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações, entre as quais eu os dispersarei, mas a você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece, não o deixarei impune. Assim diz o Senhor: seu ferimento é grave, sua ferida é incurável. Não há quem defenda a sua causa, não há remédios para a sua ferida, que não cicatriza. Todos os seus amantes esqueceram-se de você, eles não se importam com você. Eu a golpeei como faz um inimigo, dei-lhe um castigo cruel, porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Porque você grita por causa de seu ferimento, por causa da sua ferida incurável? Fiz essas coisas a você, porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Mas todos os que a devoram serão devorados, todos os seus adversários irão para o exílio. Aqueles que a saqueiam serão saqueados. Eu despojarei
todos os que a despojam. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Assim, diz o Senhor, mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será construída sobre as suas ruínas e o palácio no seu devido lugar. Deles virão ações de graças e som de regozijo. Eu os farei aumentar, e eles não diminuirão. Eu os honrarei, e eles não serão desprezados. Seus filhos serão como nos dias do passado, e a sua comunidade será firmada diante de mim. Castigarei todos aqueles que os oprimem. Seus líderes serão dentre eles, seus governantes virá do meio deles. Eu o trarei para perto, e ele se aproximará de mim. Pois quem se arriscaria a aproximar-se de mim? Pergunta o Senhor. Por isso vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Vejam, a tempestade do Senhor, sua fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará, até que ele tenha completado os seus propósitos em dias vindouros. Vocês compreenderão isso. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Jeremias capítulo 31. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto, quando Israel buscava descanso. O Senhor lhe apareceu no passado dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Você será reconstruída, mais uma vez você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. De novo você plantará videiras nas colinas de Samaria, videiras antes profanadas pelos lavradores, que as tinham plantado, porque vai chegando o dia em que os sentinelas gritarão nas colinas de Efraim, venham e subamos a Sião, à presença do Senhor, o nosso Deus. Assim diz o Senhor, cantem de alegria por causa de Jacó, gritem exaltando a principal das nações. Proclamem e deem louvores, dizendo, o Senhor salvou o seu povo, o remanescente de Israel. Vejam, eu os trarei da terra do norte, eu os reunirei nos confins da terra. Entre eles estarão cegos e os aleijados, mulheres grávidas e em trabalho de parto. Uma grande multidão voltarão com choro, mas eu os conduzirei em meio à consolação. Eu os conduzirei às correntes de águas, por um caminho plano onde não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. Ouçam a palavra do Senhor, ó nações, e proclamem nas ilhas distantes. Aquele que dispersou Israel o reunirá, e como pastor vigiará o seu rebanho. O Senhor resgatou Jacó e o libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião, ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas serão como um jardim bem regado, e não mais se entristecerão. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo, e lhes darei consolo e alegria, em vez de tristeza. Satisfarei os sacerdotes com fartura, e o meu povo será saciado pela minha bondade, declara o Senhor. Assim diz o Senhor. Ouve-se uma voz em Ramá, lamentação e amargo choro. É Raquel, que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor, contenha seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo, por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Ouvi claramente Efraim levantando-se. Tu me disciplinastes como um bezerro indomado, e fui disciplinado. Traz-me de volta e voltarei, porque tu és, Senhor, o meu Deus. De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi. Depois que entendi, bati no meu peito. Estou envergonhado e humilhado,
porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Não é Efraim o meu filho querido, o filho em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Por isso, com ansiedade, o tenho em meu coração. Tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Coloque marcos e ponha sinais nas estradas. Preste atenção no caminho que você trilhou. Volte, ó Virgem Israel, volte para as suas cidades. Até quando você vagará, ó filha rebelde? O Senhor criou algo novo nessa terra. Uma mulher abraça um guerreiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quando eu trouxer de volta do cativeiro o povo de Judá e de sua cidade dirá novamente: o Senhor a abençoe, ó morada justa, ó monte sagrado. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades, tanto os lavradores como os que conduzem os rebanhos. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então acordarei e olharei ao meu redor. Meu sono tinha sido agradável. Virão dias, diz o Senhor, em que semearei na comunidade de Israel e na comunidade de Judá, homens e animais. Assim como vigiarei para arrancar e despedaçar, para derrubar e destruir, trazer a desgraça, e também o vigiarei para edificar e plantar, declara o Senhor. Naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todos aqueles que comer uvas verdes se abotarão. E estão chegando os dias, declara o Senhor, que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Mas ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados, assim diz o Senhor, aquele que me designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para as suas ondas rujam. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel por tudo o que eles têm feito, diz o Senhor. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que esta cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Ananeel até a porta da esquina. A corda de medir será estendida diretamente até a colina Garebe, indo na direção de Goa, todo o vale onde cadáveres e cinzas são jogados e todos os terraços que dão para o vale de Cedron a leste, até a esquina da Porta dos Cavalos, serão consagrados ao Senhor. A cidade nunca mais será arrasada ou destruída. Amém? Vamos parar por aqui, no dia de hoje, e amanhã a gente continua. Que Deus te abençoe poderosamente e até amanhã.